Ok, pessoal, mais um assunto importante aqui do nosso curso de técnica vocal. Eu queria falar sobre classificação vocal. É preciso que você entenda que tipo de voz é a sua para que você se dê bem no canto. Existem vozes, existem nomes que foram dados às vozes. E nós vamos dividir em vozes masculinas e vozes femininas. Tá? Nas vozes masculinas nós teremos 3 modalidades. Nas vozes femininas nós teremos 3 modalidades. Primeiramente vamos falar das vozes masculinas. Baixo, barítono e tenor. Essas são as 3 vozes masculinas. No meu caso, por exemplo, eu sou um barítono. A minha voz é a voz do meio. Eu nem tenho a voz muito aguda, nem tenho a voz muito grave. Dá para você já começar a entender, né? O baixo é a voz grave, que cantam essas notas mais graves com uma certa facilidade. Esse sol, por exemplo, seria cantado por um baixo legítimo. O barítono é a voz do meio, não consegue cantar os graves, mas canta bem os médios, né? Por exemplo, sol. Aquele outro sol, sol. Eu nem tentei, porque a minha voz nem chega. Então eu canto mal porque eu não canto baixo? Nada disso, eu apenas não sou baixo. Mas já aqui no sol, sol, a minha voz brilha bem. Então esse é o barítono. Já o tenor é a voz bem aguda do homem, são aqueles caras que conseguem chegar, né, no agudo, mi, com uma certa facilidade, sol. Exemplo disso, a gente pode citar, por exemplo, da música mundial, Elvis Presley, baita cantor, tinha um grave muito bonito. Podemos citar da música nacional, Tim Maia, Renato Russo, cantores que têm uma voz muito encorpada e bem grave, né? Exemplos de tenores, nós podemos citar Michael Jackson, voz aguda, né? Cantava com uma voz bem fina. É difícil cantar as músicas de Michael Jackson para quem não é tenor, né? Porque atinge um agudo, né? Da nossa música a gente tem os sertanejos aí, Gustavo Lima, que tem uma voz aguda, consegue cantar os agudos com facilidade. Então, essas vozes é importante que você entenda para que você saiba o que você vai cantar. No meu caso, que sou barítono, eu tenho que ficar mesclando as vozes. Eu tenho que ficar mudando as tonalidades de algumas músicas para encaixar. Se eu quiser cantar Gustavo Lima, vou ter que mexer na tonalidade, abaixar um pouco mais, porque o Gustavo canta muito em cima. Então o barítono é uma voz que está ali no meio. Os tenores é uma voz que está bem em cima e o baixo é uma voz que está bem embaixo. Você receberá, para fazer o teste vocal, uma escala onde você vai cantar e vai enviar para mim e eu vou dizer que voz que é a sua. Vou te mandar a escala e você vai cantar as notas. Dependendo de quantas notas você conseguir atingir, eu vou dizer se você é baixo, se você é barítono e se você é tenor. Já sabendo que os baixos cantam os graves com facilidade. Os barítonos cantam os médios e os tenores cantam os agudos com facilidade. E aí existe uma outra classe de gente que é muito privilegiada, que tem graves, médios e agudos. Esses são os caras abençoados que nasceram com a extensão vocal imensa, né? Canta bem o baixo, canta bem o barítono e canta bem o tenor. Existem pessoas assim? Sim, mas eu quero que você entenda aquilo que você é, qual o tamanho da sua extensão vocal, se você é baixo, se você é barítono e se você é tenor. Vamos falar das mulheres agora. As mulheres são 3 classificações: contralto, meio soprano ou mezzo-soprano e soprano. O que é isso? O contralto é o mesmo que o baixo. São aquelas mulheres que têm a voz grossa, que acorda de manhã e que tem aquela voz bem grave, né? A gente podia citar no Brasil Ivete Sangalo, a gente podia citar Paula Fernandes, que tem uma voz bem grave. E a gente chega, né? A sonoridade chega à sonoridade do homem. É uma sonoridade bem grave mesmo. Então, contralto das mulheres é o grave. O meio soprano é a voz do meio, né? São aquelas mulheres que têm uma voz mediana. E o soprano é a voz aguda. A gente podia citar, por exemplo, pegar uma cantora aqui que talvez vocês vão lembrar com facilidade, Sandy, da dupla Sandy Júnior, que é uma voz bem aguda. Marisa Monte. A gente teve na década de 80 e 90 uma cantora que era espetacular, Tetê Espíndola, que tem uma voz agudíssima, Gal Costa e outras mais.
Então essas são as 3 classificações para as mulheres: contralto, meio soprano e soprano. O meio soprano é uma voz que vai sofrer um pouco, porque fica ali no meio, precisa de se adaptar para conseguir encaixar. Mas todas essas 3 vozes são importantes e você, conhecendo a sua voz, você vai respeitar os seus limites e cantar dentro do seu limite vocal e vai sair tudo bem. Ok? Classificação vocal, qual é a sua voz?